Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Pessoal, quando eu criei o canal, a minha ideia era que um dos principais temas a serem tratados nos vídeos seria a ufologia, porque afinal de contas, quando eu escrevi o meu livro, eu estudei muito sobre o tema e nunca parei, na verdade. Portanto, modéstia à parte, eu manjo um pouco sobre o tema, mais do que a grande maioria das pessoas que preferem estudar outros temas. E ironicamente eu percebi que de todos os vídeos que eu postei até agora, apenas um tratava de ufologia e ainda de uma maneira bem resumida, que eu falei de uma maneira bem breve a minha visão sobre a ufologia. E eu já tinha então decidido que eu ia fazer mais um vídeo que falaria sobre as possíveis origens dos ETs. Esse seria o tema. Acontece que nesses últimos dias aí a gente tem recebido aí umas notícias absolutamente fabulosas sobre abatimentos de OVNIs que aconteceram lá no hemisfério norte e tal, e que o número de avistamentos está realmente crescendo muito nesses últimos tempos. As pessoas estão olhando cada vez mais para o céu e vendo coisas inexplicáveis acontecendo, que sempre aconteceram, né? Fazem parte da história da humanidade, mas que parece que nesse momento estão acontecendo mais e mais. E por que será que isso está acontecendo? Então nesse vídeo eu vou falar de uma maneira bem breve sobre as possíveis origens dos ETs e daí eu quero falar um pouco mais sobre o que eu penso dessas notícias que estão nos sendo passadas, tá? Que são realmente extremamente reveladoras. Com relação às possíveis origens dos ETs, nós temos a possibilidade de que os ETs são de carne e osso e fazem parte do nosso mundo material, do nosso universo material, que habitam outros sistemas solares, talvez na nossa própria Via Láctea, nossa galáxia, ou outras galáxias, uma das outras bilhões de galáxias que existem, que a gente pode observar. E que esses ETs desenvolveram uma tecnologia altamente avançada há muito mais tempo do que nós e que nesse momento já permite a eles que façam viagens interestelares ou até mesmo intergalácticas, né? É uma coisa que para nós é muito difícil conceber, porque a nossa tecnologia não está nem perto, pelo menos é o que nos é passado, né, aos comuns, que a nossa tecnologia não está nem perto de nem mesmo podemos visitar Alpha Centauro, que é a estrela mais próxima de nós. Então a gente fica assim, impossível os ETs viajarem milhões de anos-luz, sendo que o limite de velocidade no universo é a velocidade da luz, portanto demoraria milhões de anos para eles poderem vir dos seus planetas para cá, tal. É uma coisa que a gente não consegue conceber ainda, mas a gente tem que, através de um simples exercício de raciocínio lógico, pensar: olha, se você falasse para qualquer ser humano no planeta meros 150 anos atrás de que o homem um dia pisaria na Lua, você seria taxado de maluco. Leva esse cara, leva essa cara aí pro hospício e deixa lá, porque tá falando uma bobagem aí que não tem cabimento. E supostamente fomos para a Lua em 1969, né? Eu sugiro que vocês vejam o meu o meu vídeo falando sobre a nossa ida para a Lua. Enfim, isso aconteceu num espaço de tempo muito curto, e se a gente aplicar uma lógica parecida para nós no futuro, que seja de alguns séculos ou um milênio que seja, onde que estaremos com a nossa tecnologia? É muito provável que nós já tenhamos decifrado mais algumas regras aí matemáticas sobre o universo que nos permitam fazer essas viagens interestelares, possivelmente através de portais, etc. É um tema que eu vou falar em uma outra ocasião. Então,
Os ETs fazem parte do nosso próprio universo material, primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é que os ETs venham de outras dimensões, né? Que façam parte de realidades paralelas à nossa e que de alguma maneira eles também têm a tecnologia, têm o conhecimento de que, como você se transpõe de uma realidade para outra, né? Influenciando assim aquela realidade na qual você invadiu e talvez até mesmo controlar, dominar uma outra realidade, um outro universo paralelo. A gente sabe que na ciência, eu já falei sobre isso também, o meu ponto de vista é que o universo é realmente incrivelmente flexível e que várias possibilidades existam, e a própria ciência nos fala de outras dimensões. Obviamente que não fala se são dimensões onde existe vida, etc., mas já é possível pelo menos enxergarmos que outras dimensões são possíveis. Portanto, uma outra possibilidade de origem dos ETs é extradimensional. E também podemos pensar que de repente os ETs não são nem mesmo de carne e osso, possam ser uma inteligência artificial que tenha eventualmente se desenvolvido e também tem intenção de ampliar o seu domínio dentro do universo. É uma ideia um pouco mais maluca, mas não podemos descartar nada nesse universo infinito, né? Então, e por curiosidade também existe a possibilidade de nós mesmos, seres humanos, sermos extraterrestres, não sermos oriundos desse planeta, não termos nos desenvolvido, como a teoria da evolução nos fala, mas sim que a nossa genética é de outro lugar e que foi trazida para o planeta Terra. E por fim, existe a chance de que todas as possibilidades acima sejam verdadeiras também, que na verdade, no meu ponto de vista, é perfeitamente possível que seja o caso. Beleza, então, de maneira bem resumida, falamos aí sobre as possíveis origens dos ETs e talvez a gente fale em mais detalhes sobre isso no futuro. Mas agora o assunto que realmente vem chamando muita atenção é essa história de que objetos voadores não identificados, OVNIs, foram abatidos pela Força Aérea Americana, lá no hemisfério norte. Acho que tiveram alguns casos aí, se eu não me engano, 3 desses objetos foram abatidos em lugares diferentes, no estado de Montana, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, não tenho esses detalhes. Mas o que chama atenção é que, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: objeto voador não identificado não é necessariamente de origem extraterrestre, certo? É simplesmente não identificado. Então existe uma série de possibilidades que possam explicar o que esses objetos são, afinal de contas. Pode ser uma tecnologia avançada de um outro país, né, com fins de espionagem, não sabemos ao certo. Aparentemente, destroços vão ser recolhidos desses objetos, estão sendo recolhidos lá no Polo Norte, de difícil acesso, e equipes agora foram mandadas lá para recuperar esses destroços e possivelmente a gente tenha uma informação mais detalhada sobre a origem dos tais objetos. Eu acho muito improvável que esses objetos sejam de origem extraterrestre. Por quê? Primeiramente, não seria muito fácil para caças F-22, por mais que eles tenham uma alta tecnologia, sejam tecnologia de ponta no mundo bélico do planeta, que eles tenham capacidade de abater objetos de origem extraterrestre, que, conforme eu falei, se vêm até o planeta Terra, eles têm uma tecnologia tão grande que os F-22 seriam, sei lá, meros pardais voando por aí que não fariam nem coceguinha nas naves extraterrestres.
Então, como que eles abateram os objetos voadores não identificados? Foi através de um foguete, foi através de um canhão de metralhadora? Qual foi a tecnologia que eles usaram para abater? Ou tem uma tecnologia que nós não sabemos ainda, esses F-22, aí tem um laser, sei lá o que? A gente acha que não, né? O que a gente vê aí que são aqueles mísseis teleguiados, altamente sofisticados e altamente rápidos, que são a principal arma dessas aeronaves. Então eu acho muito difícil que essa tecnologia tenha realmente abatido 3 objetos de natureza extraterrestre. De repente, né, o disco voador lá estava meio pifado, sei lá, deu um bug no negócio e o F-22 tirou proveito e pau, abateu a nave. Já é difícil acreditar nisso. Quanto mais 2 ou 3. Então essa história começa a ficar muito estranha já a partir disso, né? Tecnologia terrena abatendo objetos voadores de outro planeta é improvável. Então seria mais coerente acreditarmos que seria uma tecnologia também do próprio planeta, né? De origem desconhecida. Mas o fato é que o que chama bastante atenção também nessa história é que mais e mais nós estamos recebendo conteúdos, notícias dessa natureza, que envolvem no mínimo a possibilidade de vida extraterrestre. E na verdade, nesses últimos anos, nós estamos recebendo um altíssimo conteúdo de essas terrestres também, né? Vários documentários, shows de televisão que nos falam sobre isso, filmes que parecem querer ter o propósito de nos acostumar pouco a pouco com a ideia de contato com essas terrestres. E é aí que é importante a gente ter o discernimento e pensar com os nossos botões aqui. Quem vai controlar essa narrativa sobre a vinda de ETs? Né? Quem vai estar à frente disso? Porque, honestamente, eu não acredito no establishment, eu não acredito nesse sistema que nós vivemos. Infelizmente, eu acho que o sistema que nos governa nesse planeta vocês sabem muito bem, acompanham meus vídeos, sabem que eu enxergo que é um sistema nefasto de um grupo da elite que tem as rédeas do poder no planeta. Então, eu imagino que talvez esse próprio grupinho talvez esteja querendo criar uma narrativa que tem um resultado específico de acordo com o interesse deles. Aí nós vamos ter 1 milhão de possibilidades. Não adianta nem a gente começar a especular aqui o que é, o que não é, o que eles querem ou não deixam de querer. A minha única sugestão é que sejamos céticos com relação às notícias oficiais. Na verdade eu percebi, né? A gente viu não sei quem era o porta-voz da aeronáutica lá e do Ministério da Defesa dos Estados Unidos falando sobre esse tema, e que ele já vem falando, não temos a menor ideia do que seja. Enfim, não dá para confiar nessa galera, infelizmente. Então temos que buscar sempre as alternativas, as informações alternativas que nos trazem outras possibilidades. A minha sugestão é: duvidem inicialmente do que é falado oficialmente, tá? Então eu quero só, para finalizar o vídeo aqui, falar aqui inclusive tem a ver com outro vídeo que eu fiz sobre a não derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que muitos deles foram, né, extraviados, por assim dizer, para Estados Unidos, União Soviética, etc., para justamente potencializar a indústria bélica desses países que estavam despontando como potências, porque, afinal de contas, os nazistas tinham, sim, um conhecimento, uma tecnologia mais avançada do que os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, e só perderam, supostamente, a guerra por causa do número muito maior de combatentes que existiam
dentro dos aliados. Então, um desses cientistas, um dos principais cientistas que foi para os Estados Unidos e que tinha participação total na criação da NASA, que era o Wernher von Braun. Esse cara era um mestre na tecnologia de foguetes. E ele falou numa ocasião, supostamente, para a secretária dele, que das principais tramas conspiratórias que aconteceriam no futuro envolveria a questão da revelação de extraterrestres. Esses caras estavam décadas à frente do seu tempo e conheciam muito mais sobre esses temas do que nós. Então, coincidência ou não, agora nós estamos vendo alguma coisa mais incidente sendo falada sobre objetos voadores não identificados, ETs, etc., que podem justamente nos levar a crer numa narrativa que não necessariamente seja verdade. Trocando em miúdos, galera, a gente tem que ficar de olhos abertos, atentos, porque oficialmente as notícias não são confiáveis. Beleza? Então, fica aí a sugestão para vocês. Espero que tenha sido produtivo o vídeo. Comecem aí a dar uma compartilhada aí, pôr o dedo no dedão lá, gostar do vídeo, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Façam perguntas nos comentários se quiserem, ou mesmo comentários. Vamos debater sobre isso, que é muito importante e estamos vivendo um momento único nesse planeta. Essa questão de ETs vai vir mais e mais à tona. A gente tem que ficar muito atento sobre isso. Galera, forte abraço, até breve num próximo vídeo. Fiquem com Deus.